Em outubro de 1974, começaria uma grande história no esporte de Junqueirópolis. No quintal da casa de um homem simples com sua família, surgia uma lenda para a nossa cidade. O Furacão Esporte Clube carregou em seus 15 anos de existência muitas alegrias, companheirismo, dedicação, disciplina e comprometimento com o futebol. Em sua história, foram mais de 200 meninos que foram contagiados pelo carisma e carinho do seu fundador, seu Arnaldo de Mello, homem que não só dedicou boa parte da sua vida ao ensinamento do esporte, mas também à formação de homens. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está tendo a oportunidade de ver esse comentário. Eu vou dar o meu depoimento sobre o Furacão, um time que foi caracterizado como formador de homens. O Furacão fez história em Junqueirópolis, né? Furacão faz parte da história de Junqueirópolis. O Arnaldo era assim, ele gostava de deixar as crianças à vontade, de brincar, nunca teve... Todo mundo tinha carinho para o Sr. Arnaldo. O Sr. Arnaldo foi uma pessoa querida. Olha, o Sr. Arnaldo foi o segundo pai para toda essa molecada. É o segundo pai. As crianças que moravam na Redondeza, especialmente os meninos, começaram a frequentar o meu quintal. Entendeu? Aí eu aproveitei, fiz as traves e formamos um time de futebol aqui dentro. Então eles passavam a tarde inteira aqui, todos os dias, toda a tarde. Entendeu? Aí quando criaram um campeonato na catequese, meu time já estava formado. E o meu time chamava-se Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Sim. E o Pica-Pau Amarelo foi campeão. Aí veio o embalo para formar um time de crianças pequenas, do tamanho deles, da idade deles. E as crianças foram chegando. Então apareceram muitos meninos. E o professor de educação física da época, o Zinho, ele mandava uns meninos lá fazer um teste. Entendeu? Então eu fui selecionando devagarinho e montei o time. Mas aí começamos a fazer alguns jogos e o time era tão bem enfronhado que só ganhava de goleada. E como o Jairzinho foi o artilheiro da Copa do Mundo, e o apelido do Jairzinho era Furacão, então nós pusemos o nome de Furacão, porque o nosso time também só ganhava de goleada. Como é que o senhor selecionava os meninos? Como? O senhor tinha um critério? Não, tinha. O garoto chegava lá, eu posso treinar e tal? Às vezes, eu já tinha alguma informação, ou de professor de educação física, ou de alguém do bairro, entendeu? Então, entra lá, joga e tal. E às vezes eu falava para o menino que era muito novinho, você vai jogar bola na rua mais um ano que vem você volta. E tem até nas declarações dos próprios atletas citando esse problema. A história com o Furacão começa aos 7 anos de idade. Nós tínhamos o time do professor Geraldo Pecorari, né? Professor Walter. Nós fomos fazer um jogo no JTC, tinha um campinho lá. Eu tinha 7 anos e nesse dia eu fiz 2 gols. E os professores estavam assistindo, eram jogos entre escola, né? E fui convidado a jogar no Furacão. Na época, o treinamento era no Beiracova, perto do cemitério local, onde era o campinho onde as meninadas iam. Os treinos eram na quarta e na sexta-feira. E para chegar lá no time do Sr. Arnaldo, todo mundo queria jogar. Quem gostava de bola queria jogar no Furacão. E ali começou minha trajetória com o Furacão com 7 anos de idade. Eu fiquei nada com o Sr. Arnaldo, uns 11 anos, do lado deles, quarta e sexta, e aos domingos nos joguinhos que nós tínhamos, né?
Furacão, para mim, foi uma história de vida, uma história de disciplina. O senhor Arnaldo sempre conquistou as crianças, todos os meninos na nossa idade queriam jogar no Furacão. Tanto é que as histórias, nós conhecemos muita história do senhor Arnaldo, além de disciplinador, né? As crianças que ele pegava para jogar bola, não era menino que não sabia jogar bola, teria que ter uma noção de bola. Ele, além de disciplinar, ele tinha um time de futebol. Ele era disciplinador, mas tinha um time de futebol. Muitos meninos, na história dele, quando ia jogar bola lá, você levava seus coleguinhas para ir, que todo mundo queria ir, vamos lá. Ah, mas não vai deixar treinar, ele deixava todo mundo treinar. Mas no final do treino, ele até olhava, ele falava assim, depois você chutar a capilha, você volta aqui. Então a meninada já não ia, eles queriam ir porque queria fazer parte do senhor Arnaldo. E nesse período todo a gente foi crescendo, junto com a meninada, nós éramos mais família. Antigamente não tinha muitas coisas diferentes para fazer, era brincar de bola na rua, brincar de bola na quadra da escola e treinar no time do senhor Arnaldo e no domingo os jogos. E o senhor Arnaldo conseguiu fazer passou uns 200, 300 meninos na mão dele, que essa história toda, o que deixa assim pra gente, que criou família, que já estamos adultos, quando a gente revê as crianças que passou na mão dele, o que deixa para nós muito importante é que nenhum menino, sem distinção alguma, lógico, a vida a gente erra, mas nenhum menino na época virou caso errado, todos eles formaram cidadão. Então é muito interessante isso. Hoje nós temos, dentro dessa meninada, a gente se encontra, fizemos uma festa em 2009, conseguimos trazer uns 200 garotos que passou no Furacão, através de contato, disso tudo, né? Foi uma festa muito linda. Mas nós temos pedreiro, dentista, padeiro, pastores, funcionários públicos, de toda a gama de profissão foi formado dentro do Furacão. O Furacão tem uma história bonita. Na época das crianças, nós fazíamos festa nesse estádio aqui hoje, onde nós estamos gravando, fazíamos festa nesse estádio aqui, dava 1.500 pessoas aqui, era servido chocolate, refrigerante, para toda a molecada. Então, além de nós ter formado jogadores, o senhor Arnaldo conseguiu formar pessoas, o que mais foi importante na nossa vida, em toda a nossa trajetória. O senhor Arnaldo representa muito. Nós chegamos eu tenho uma intimidade pessoal com a família do senhor Arnaldo ainda, com o senhor Arnaldo, pelos filhos dele, né? Mas muitos colegas da gente, quando chega final de ano aqui, nós reunimos para ir falar um oi para o senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo representa muito para nós. Disciplina, amizade, é um cara bem quisto. Então o senhor Arnaldo fez que nós, além de ter aquela falta de recursos financeiros dentro de uma cidade, nós tínhamos recurso humano, que era vida, tratamento digno. O senhor Arnaldo era disciplinador. E o senhor Arnaldo, além de tudo que ele fazia, ele cativava as crianças, que o senhor Arnaldo gostava de fazer mágica, sumir com moeda. E aquilo lá era atrativo para a meninada de 7, 11, 12 anos, né? Os meninos que passaram o Furacão jogavam entre os 7 aos 15, 16 anos. Depois dali, ou ia para um time da cidade, que chamava Corinthians, jogar bola, ou ia jogar em outros times da cidade. Na época, tinha muita diversidade. Junquerópolis era uma cidade, assim, bem rural. Então, todos os campos rurais, todos Vila São João, Coloninha, Pastinho, tinha time de futebol. Então, domingo, nós íamos jogar em todos esses bairros. Todos os bairros tinha categoria nossa. Você vê como era lotada os bairros, né? Tinha categoria nossa. Além das cidades, nós íamos jogar Tupã, Herculândia. Tupã era nosso desafio, chamavam o Brasinha, o time, né? Então, nós queríamos ganhar do Brasinha, o Brasinha ganhar de nós. E virou uma referência regional. E foi todo esse período que nós tivemos com o senhor Arnaldo, que nós ainda temos ele junto com nós, graças a Deus, né? Nós referenciamos ele. Ele é uma referência, ele é uma pessoa que deu para nós um modo de vida especial, certo? Sempre o lado bom. Na época, tinha meninos, né, com caminho errado, mas não, no Furacão, a molecada, o negócio deles era jogar bola. Eu cheguei em Junquerópolis em 1977. Naquela época, o meu pai trabalhava no Bradesco e a gente mudava a cada 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio de cidade. Quando eu cheguei em Junquerópolis em 1977, tinha o time do Furacão. E o time do Furacão tinha várias idades, né? Cada time de várias idades. E eu tive a felicidade de jogar, né?
no Furacão, no time de 14, 15 anos, certo? Onde era uma equipe assim, bem disciplinada. A disciplina era fundamental, né? Foi fundamental nesse time do Furacão. Então a gente gostava muito do time do Furacão, né? Do jeito que o seu Arnaldo, né? Que ele administrava o time, do jeito que ele conduzia o time. Então naquela época a gente tinha muito respeito, né? Muito respeito pelo seu Arnaldo, né? E ele, nossa, ele era muito rígido, assim, sabe? Com nós, né? Então a gente procurava, nós tinha que ter a disciplina também, porque quem não tinha disciplina não ficava, certo? Então a gente gostava muito do time do Furacão. E eu naquela época que nós joguei aqui, eu joguei de meia direita, né? Eu era jogar no meio de campo, meia direita, né? Tem algumas pessoas que nós jogamos junto, né? Hoje a gente convive aqui na cidade, né? Depois de muitos anos, né? A gente convive aqui na cidade. E o Furacão, assim, a gente treinava de terça e quinta, e de domingo a gente jogava no domingo de manhã. E assim, como que eu joguei pouco? Assim, para mim eu joguei pouco, porque como que eu fiquei 2 anos aqui em Junquerópolis, depois eu fui embora. Mas assim, o Furacão nunca saiu da recordação que a gente tem, né? A gente gostava muito, né, do time do Furacão. E hoje, o que eu tenho de recordação? Eu tenho uma camisa, né, do Furacão, que na festa, né, que teve do primeiro encontro do Furacão, ó, eu tenho essa camisa aqui, que eu adquiri ela, né? E também eu tenho um banners ali dos jogadores, né, da época de 1978, né? São os jogadores ali, e hoje a gente convive, né? Convivia naquela época, e hoje a gente convive com essas pessoas, né? Cada um com as suas particularidades, cada um com seu trabalho, cada um com seu emprego, né? E o mais importante, assim, que dali, do time do Furacão, assim, da disciplina que tinha, era uma situação que você ia para o mercado, né? Então você ia para o mercado, então você tinha uma disciplina lá, você ia ter uma disciplina aonde você ia, né? Que você tinha que ter as suas responsabilidades, né? Então são isso aí que é o mais importante, né? O Furacão fez história em Junquerópolis, né? Furacão faz parte da história de Junquerópolis, né? E o grande culpado disso daí é o seu Arnaldo, né? Eu entrei com 11 anos no Furacão. Engraçado, no quintal da casa do seu Arnaldo tinha um campinho de futebol. No quintal da casa dele. E ali a molecada da rua, do quarteirão nosso ali, e era bastante moleque, tinha uns 15, já jogava bola no quintal da casa do seu Arnaldo. Trave, campinho, e ele lá com a gente. E ali começou daquele campinho, foi para o JTC, do JTC foi aumentando a molecada, aí a necessidade de passar para um campo maior, que começou-se então a ser os treinamentos no Beiracova. Beiracova era um campo enorme, grande, terra batida, dura pra caramba, não tinha uma muda de grama, só terra vermelha. As traves do gol era palanque quadrado, com quina, sem rede, sem nada, e tinha uns arame enfarpado que cercava o campo de futebol para não ter muita invasão de animal. Então o Furacão saiu do fundo do quintal da casa do seu Arnaldo, passou por um campinho médio do JTC por pouco tempo, foi tão grande a adesão da molecada que teve logo que ir para o Beiracova. 2 vezes por semana treinava no Beiracova e apenas 1 vez por semana treinava-se no Estádio Municipal Rafael Capella, que eram 3 dias de treinamento por semana e jogava-se no domingo. Então, era treinamento intensivo 3 vezes por semana e jogo no domingo. Então, de 7 dias por semana, 4 dias era na atividade esportiva. E nós pegamos tanto esse embalo, essa molecada pegou tanto embalo, que quando não era dia de treino, eu, por exemplo, era goleiro. Eu treinava em casa, sozinho, os fundamentos. A gente era tão abnegado, tão dedicado,
porque eles nos introduziram essa dedicação de disciplina, de vontade, que eu batia a parede, bola na parede, jogava no chão, caía no chão, em casa sozinho, com os fundamentos. Então a gente tinha um treinamento muito intensivo ao longo da semana toda, e com disciplina, né? E o Furacão era muito respeitado. O Furacão ganhava de 12-0, 8-0, e a gente ganhando 4 era pouco. Aí o seu Arnaldo, o seu Darcy, quer mais gol, mais jogo, vai para cima. Então era um time muito agressivo, né? Tanto em fazer gol, quanto no seu estilo de jogar, né? Levava poucos gols e fazia-se muitos gols. Então o Furacão realmente teve uma época de 75 a 86, 87, 80 e alguma coisa assim, que era um time muito respeitado em toda a região da Alta Paulista, né? Tupã, que tinha a única cidade que tinha time profissional, tinha lá o Expressinho Tupã. Era o melhor time de toda a região de Marília até Panorama, era Tupã, que era um time profissional, e tinha o Expressinho. O único time que batia de frente com o Expressinho de Tupã era o Furacão. Então era o Expressinho de Tupã e Furacão. Quando jogava esses dois times, ia torcida da região toda para assistir, porque ia ter um bom jogo de futebol. Futebol de qualidade, e não tinha muita confusão, não tinha treta, né? Não tinha briga, não tinha nada disso, não, porque disciplina e educação eram os princípios do Furacão, né? Então realmente formou muita molecada, formou muitos jovens, hoje adultos, senhores de família, que realmente deve muito pela formação da educação do Furacão. Um time muito respeitado, tanto na disciplina, quanto na qualidade de futebol, como na formação. Então todos nós que passou aí mais de 200 moleques no Furacão, todos que passaram tem o Furacão dentro do coração, no sentimento. Ninguém nunca esquece o Furacão desses que fizeram parte dele. É um legado que a gente fala para os filhos o que foi, mostra a importância do esporte, e isso valoriza, isso faz com que a gente valorize ainda mais, sempre valorizando o esporte. R$1 investido no esporte, R$4 economizado na saúde. R$4 economizado na segurança pública, e mais gente com qualificação para trabalhar e socializar nesse mundo aí de meu Deus, né? Então o Furacão realmente foi muito importante na formação psicológica, na formação social dessa molecada e na formação como atleta também, porque quem foi do Furacão nunca deixou de ser atleta. Acredito que boa parte deles até hoje pratica alguma atividade esportiva. É lógico, com menos intensidade, mas valoriza e pratica atividade esportiva. Somos todos saudáveis. Influencia muito, Danilo, para mim, no caso. Eu fui vereador 4 mandatos, né? Hoje eu tenho 57 anos de idade, eu tenho 33 anos, desde 1982 até agora, eu vivi a vida pública. Em todos os meus 4 vezes vereador e 3 vezes prefeito. Em todo momento da minha vida pública eu coloco esporte como prioridade. Eu valorizo a atividade esportiva. Então a gente leva isso também como outro legado, sempre valorizando o esporte, o valor que tem o esporte na sociedade. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está tendo a oportunidade de ver esse comentário. Eu vou dar o meu depoimento sobre o Furacão, um time que foi caracterizado como formador de homens. Nos anos 70, 80, 90, onde a gente se preocupava bastante com futebol, valorizava bastante futebol, todo mundo gostaria de ser jogador, mas poucos tiveram essa oportunidade. Mas quem passou pelo Furacão teve a oportunidade de se formar, ser homem, pessoa do bem. E isso nós agradecemos ao seu professor Arnaldo. Ele montou o Furacão antes, não tinha o nome de Furacão, era, acho que, não lembro agora o primeiro nome, formado com o Darcy e com o Zinho, e depois ele continuou a carreira solo, montando esse time, trazendo essas pessoas, e hoje eu fico imaginando que o senhor Arnaldo nasceu 40 anos, 50 à frente da idade dele. Hoje, quando se fala em inclusão,
a gente se fala de valorizar o ser humano, dar oportunidade. Através do furacão, todos nós tivemos. O furacão ensinou a gente a ter respeito, valorizar a amizade. Tem uma passagem interessante que estava vendo um trem do furacão e 2 amigos pularam o muro do campo do Rafael Capelli e o senhor Arnaldo olhando. Aí eles chegaram para treinar e o senhor Arnaldo falou, volta, diz pula e vem pelo portão. Eles fizeram isso aí. Quando eles chegaram, o senhor Arnaldo falou, agora vocês estão dispensados, só a semana que vem. Hoje eu vejo a situação, se você fala para um aluno, para um jovem, ele não quer mais, ele não aceita. E naquela época era um prazer jogar no furacão. Me lembro que o divertimento do povo de Junquerópolis era ir para a piscina, no JPC, ou treinar no furacão. E quando você conseguia treinar no furacão, você sentia orgulho. Você falava, eu jogo no furacão. As pessoas já olhavam você com uma maneira diferente. Já havia um adolescente, uma criança com um caminho já pré-estabelecido. Talvez não fosse o melhor jogador do mundo, mas tinha certeza que era um adolescente, que era uma criança de boa índole. E isso nós devemos bastante ao seu Arnaldo. Um homem que formou ser humano, um homem que a gente não conseguia entender. Quando você é criança, você não entendia, né? O que levava um senhor a abandonar sua família, a esposa, os filhos, e treinar com a gente toda terça e quinta, e depois jogar no domingo. Às vezes a gente jogava na parte da manhã, jogava à tarde. As viagens que eram feitas não era de ônibus, era de caminhão. Ou algumas vezes, quando eu ia mais longe, a prefeitura ajudava. Num desses caminhos longe, eu me recordo que o único osso quebrado que eu tenho foi no jogo em Herculândia. Eu fui jogar bola lá e acabei me machucando e quebrei a clavícula. E o senhor Arnaldo deu toda assistência. É engraçado que ele tinha um apoio tão grande da família, um apoio tão grande que ele chegava, conversava, a família apoiava. A família estava lá no campo, torcendo. Então, isso hoje, quando eu paro para pensar, eu imagino que homem sábio, que sabedoria. Agora, na minha profissão como professor, eu uso muito o exemplo do senhor Arnaldo. O professor, assim como o senhor Arnaldo fez com a gente, ele enxergou na gente coisas que a gente ainda não tinha enxergado. Então, quando ele pegava uma pedra e polia aquela pedra, deixava aquele aluno preparado, ele estava formando gente. Nunca fui o melhor jogador. Eu jogava em lateral direito, aí depois, mais tarde, fui para meia direita. Tinha jogadores muito melhores do que eu, mas eu posso falar que eu fui e sou tão gente quanto todos aqueles amigos que tiveram a oportunidade de participar do Furacão. Quando nós fizemos uma homenagem ao senhor Arnaldo, foi muito gostoso você rever os ex-colegas, alguns já com a vida toda estabilizada, muito bem estabilizada, outros ainda lutando com a sua vida. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando nós fizemos um jantar para a família dos ex-jogadores e eles chegavam e mostravam, tá vendo, esse daqui é meu amigo, joguei bola com ele, mostrava para a esposa, para os filhos, e para nós foi muito gratificante. É sempre bom a gente agradecer as pessoas. Às vezes a gente demora para entender o quanto aquela pessoa foi importante para nós. Senhor Arnaldo, eu quero, em nome de todos aqueles que passaram pelo Furacão, agradecer todo o carinho, todo o respeito, toda a dedicação e principalmente todo o trabalho que o senhor teve com o Furacão e com os jovens aqui de Junquerópolis. Você foi uma pessoa que fez a diferença na minha vida e de todos aqueles.
Então eu nunca tive problema de disciplina, nunca tive problema com pai, com família, com nada, absolutamente nada. E sempre estádio lotado, dia de jogo. Entendeu? Então foi assim, foram 15 anos que valeram a pena, que você não faz ideia.